Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos dando início às atividades do livro do quarto bimestre. Isso mesmo, essa semana nós iniciamos o quarto bimestre. Então hoje vocês farão as atividades no livro que estão nas páginas 5 até a página 11. Então nós faremos as atividades no livro das páginas 5 até a página 11. Então, abre o seu livro aí na página 5 e você vai observar que tem uma história em quadrinho. Com certeza vocês já leram histórias em quadrinhos, né? Da Turma da Mônica, nos gibis, não é isso? É um tipo de leitura bem animada, uma leitura atrativa que eu acho super legal que vocês desenvolvam esse hábito por esse tipo de leitura. Então, na página 5, vocês têm uma história em quadrinho, ok? Façam essa leitura. Vamos pular para a página 6. A página 6 diz assim no número 1: releia a história com atenção. Então, se for necessário, você releia a sua história em quadrinho com atenção para você responder as perguntas que eu vou estar explicando. Letra A: quem são as personagens principais da história? O que você já sabe sobre elas? Eu quero que você me diga quem são as personagens principais e o que você já sabe sobre elas. Qual o conhecimento que você já tem sobre elas? Letra B. Na história lida, não há narrador, não existe um narrador. Mas é possível identificar onde os fatos aconteceram? Você consegue saber onde se passa essa história? Que recurso utilizado pelo autor nos leva a isso? Bem, o narrador não existe na história em quadrinho, mas você consegue identificar a situação, pela situação onde se passa a história. Como que você consegue identificar isso? Através de imagens, através dos sons que existem nas falas das personagens. Como que você consegue identificar onde se passa a história? No número 2, a história inicia à beira do riacho, onde Chico e o primo estavam pescando. De repente, algo aconteceu quebrando a tranquilidade da pescaria. O que demonstra isso ao leitor? O que esse fato quer demonstrar ao leitor? Letra B. Na sua opinião, por que ele agiu assim? É uma resposta pessoal, mas que tem que ter coerência com a história lida. Letra C. Qual foi a reação de Chico? O que ele fez nessa situação? Número 3. Considerando o diálogo, as atitudes e reações das personagens do 2º ao 10º quadrinho, responda: houve entendimento entre elas? Elas se entenderam? Justifique. Precisa dizer sim ou não e dizer o porquê, ok? Agora aí vocês vão entender o que é gíria. Você usa gíria para alguma coisa? Você sabe o que é gíria? Vamos ver o que é gíria. Gíria é um fenômeno especial da linguagem usado por certos grupos sociais pertencentes a uma classe ou uma profissão. É uma linguagem utilizada por um grupo de pessoas como estudantes, surfistas, jogadores, roqueiros, policiais, também por grupos de malfeitores, ou seja, de pessoas que têm péssimos hábitos, de malandros, etc. Gíria é uma palavra não convencional que foi criada com o objetivo de fazer segredo, de fazer humor, de distinguir alguma coisa ou alguns grupos. Então, por exemplo, nós às vezes utilizamos gírias. E aí, mano? E aí, bro? Pô, mó onda. Tá tudo show de bola. O que a gente quer falar show de bola? A gente quer falar que a coisa tá legal, né? Então as pessoas às vezes utilizam gírias porque são pertencentes ao grupo social. Às vezes uma galera usa determinado tipo de gíria, uma outra galera vai utilizar outro tipo de gíria, não é isso? Então aí na letra B diz assim: em que momento Chico Bento entendeu o que o primo desejava? Qual foi a sua reação? Justifique. São 2 respostas. Você vai dizer em que momento ele entendeu o que o primo queria e qual foi a reação dele. E aí você precisa justificar. Número 4. Além de entreter e divertir, qual seria o objetivo dessa história? Além dela te divertir, de te dar entretenimento, qual seria o outro objetivo dessa história em quadrinhos? Página 8.
gostou? Número 5. Na sua opinião, a que público essa HQ, ou seja, essa história em quadrinhos se destina? Se destina ao público infantil, ao público de adolescente, ao público jovens? A que público? Número 6. Na leitura do texto, há uma progressão dos fatos até chegar ao seu desfecho. Então, vocês vão relacionar aí a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho, ou seja, o final da história, ok? Número 7. Você percebeu que na construção da história em quadrinho, da HQ História em Quadrinho, foram usados inúmeros recursos para dar sentido a ela? Letra A. Observe a maneira de falar de Chico Bento. Ele simplifica algumas palavras. Transcreva essas palavras e formas de pronunciá-las. Por exemplo, o Chico Bento, ele diz assim, procê. O que significa procê? Procê significa para você. Qual outra palavra que ele vai usar e qual seria o real sentido? Então, você vai escrever a palavra que o Chico Bento utiliza e o sentido que ela significa, ok? Lá na página 9, vocês vão falar sobre os níveis de fala. Nós temos o nível informal, que é uma linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a forma de falar que a maioria das pessoas utilizam no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Entre os amigos, entre os familiares, né? É um jeito espontâneo da gente falar, da gente se comunicar. E a gente não fala na linguagem coloquial de uma forma padrão, de uma forma mais elaborada. Nós falamos de uma forma espontânea, de uma forma normal, a linguagem que nós usamos no dia a dia com os nossos amigos, com as pessoas próximas. Já o nível formal, a linguagem padrão, elas são utilizadas em situações formais. Nós falamos com maior cuidado, né? Nós usamos um vocabulário amplo, nós obedecemos às regras da gramática. Entenderam isso? E aí no número 8 vem o seguinte. Na história em quadrinho, os formatos dos balões e das palavras têm suas especificidades. Se você observar, nem todos os balões e nem todas as palavras têm o mesmo formato. Então, vocês vão ver aí 2 quadrinhos. Tem um que faz assim, grrr, e o outro, puff. Bem, os balões, na letra A, diz que eles foram traçados de formas diferentes. Qual o significado de cada traçado? O traçado que significa grrr, e o traçado que significa puff. Qual o significado desses traçados? Letra B. As expressões escritas nos balões apresentam formas de chamar a atenção do leitor sobre a reação dos personagens. Explique o que significa a expressão grrr e o que significa a expressão puff. Vocês vão dizer o significado de cada expressão. Na letra C, observe os balões no quadrinho a seguir. E aí vocês vão me dizer a diferença entre eles. Cada balão você tem uma diferença. Qual é a diferença? Um vai indicar a fala do personagem, o outro vai indicar o som emitido pelo miado dos gatinhos, né? Então, cada balão tem a sua especificidade, desculpa. Página 10, número 9. Palavras que representam sons são muito usadas nas histórias em quadrinhos. Essas palavras que vão representar algum som, elas se chamam onomatopeias. São palavrinhas que representam sons. Nas histórias em quadrinhos, nós temos várias palavrinhas que vão representar som. Por exemplo, bibi, fonfon, chuá, blém, blém. Elas representam sons de algumas coisas. Elas são chamadas de onomatopeias. Então, no número 9, vocês vão dar exemplos de onomatopeias, tá bom? Um outro recurso, lá no número 10 agora, um outro recurso muito usado nas histórias em quadrinhos são as expressões que exprimem sentimentos, emoções e sensações. Essas palavras se chamam interjeições. Esse assunto de interjeições nós vamos ver na próxima aula. Mas aí na letra A diz assim:
Observe os quadrinhos a seguir da história. Que interjeições aparecem na fala de Chico Bento? Por exemplo, isso vai expressar sentimentos, sensações. Então, vocês vão poder colocar essas interjeições aí no número 10, tá? Na letra B, que sentido elas atribuem ao que está sendo falado? Elas atribuem que sentido? Tristeza e medo, insegurança e desespero, espanto e alegria, satisfação ou decepção. Letra C. Observe os recursos utilizados neste quadrinho e caracterize os personagens. Qual é a característica de Chico Bento? Ele é alegre, ele é feliz, ele é triste, ele é assustado? Qual é a característica do primo dele? É falante ou é quieto? Qual é a característica de Rosinha? Vocês irão dizer, ok? Vão dar os adjetivos, as características. Número 11, página 11 também. Leia o desfecho da história. Então tem um desfecho na história aí. Minha namorada não. Qual o recurso visual utilizado pelo quadrinista para expressar a forte dor de cabeça que o primo está sentindo? O que tem em cima da cabeça dele? Qual é o recurso que ele colocou? Estrelinhas, né? Número 12. Volte ao título da história. Letra A. Justifique o emprego dos parênteses. Por que foi colocado parênteses? Parênteses aí nesse título foi colocado para dar o destaque às características do primo, não é? Letra B. Os fatos comprovam isso? Os fatos comprovam a utilização dos parênteses? Sim ou não? E no número 13, para finalizar, pesquise o significado do verbete paquerar. O que significa paquerar? Você pode utilizar o dicionário para poder fazer essa pesquisa, ok? Espero que vocês tenham entendido. Uma ótima aula e uma ótima semana para vocês. Beijocas!